Ok, pessoal, então boa noite, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Preparatório Praxis Concursos com o professor Marcos. Vamos então trabalhar a legislação, regimento interno da ALEAN em questões. Esse é o nosso objetivo aqui, trabalhar o regimento interno em questões, tudo bem? Tudo certo, pessoal? Beleza, então, tá? A galera vão estar entrando aí agora, vão entrando aos poucos aí, né? É importante aí a gente entender, né, esse regimento interno, tá? É, atrasamos um pouco, mas vamos começar então. A aula já está gravando, né? Então já estamos gravando aí. Vamos com tudo, né? Vamos com tudo aí, vai dar tudo certo, tá bom? Beleza, 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 tá? Vamos lá então. Aula de número 2. Vamos fazer mais 15 questões do regimento interno. Mais 15 questões. De acordo com o regimento interno, a eleição da mesa diretora ocorre. Então, aqui vai falar da eleição da mesa diretora. Lembrando, nós temos aqui a reunião preparatória. Reunião preparatória. Trabalhamos isso aqui, reunião preparatória. Nessa reunião preparatória, que acontece no dia 1º de fevereiro, nós temos a eleição da mesa diretora, MD, mesa diretora. Então, nós temos a eleição da mesa diretora, tudo bem? Temos a eleição da mesa diretora. Essa eleição vai determinar os membros. Os membros. Os membros da mesa diretora. Quantos membros são? Y. São 10. 10 membros, beleza? 10 membros. Eles vão ter mandatos. Mandatos de um biênio. Um biênio. Vão ter mandato de um biênio. Tudo bem? Tá aí? Um biênio. Um biênio é o quê? 2 anos. Então, olha só. Dentro de uma legislatura, dentro de uma legislatura, tá feio essa. Dentro de uma legislatura, nós temos a primeira eleição, que acontece no dia 1º de fevereiro. E nós vamos ter a segunda eleição. Essa segunda eleição, ela acontece quando? Em outubro. Em outubro. Aqui, independe de convocação. Então, aqui independe de convocação. Aqui, para essa eleição acontecer, depende de convocação. Depende de convocação. Tudo bem? Tudo certo? Não sei se vocês notaram alguma coisa diferente, mas eu mudei aí a resolução, tá? Então, olha só. Na primeira sessão legislativa de cada ano, de acordo com o regimento interno, a eleição da mesa diretora ocorre na primeira sessão legislativa de cada ano. Tá errado. De cada ano, não. Na primeira reunião preparatória, assim, e no mês de setembro, não. É outubro. É outubro. Não é mês de setembro, é outubro. Na segunda reunião preparatória, na primeira sessão, não tem segunda reunião preparatória. A reunião preparatória só é uma. Ela acontece no início da legislatura. Na última reunião ordinária, tá? Cadê? Tá errado isso aqui, alguma coisa tá. Cadê? Na segunda reunião preparatória da primeira sessão legislativa e no segundo biênio. A partir de outubro, ele que acerta? De acordo com o regimento interno, a eleição da mesa diretora ocorre na segunda reunião preparatória da primeira sessão legislativa e no segundo biênio, a partir de outubro do segundo ano da legislatura, e reunião convocada para este fim. Pessoal, gabarito é a letra C. Gabarito é a letra C. Por quê, professor? Ele falou na segunda reunião preparatória.
Olha só, eu lembrei, olha a sacada da banca. Olha a sacada da banca. Pessoal, a reunião preparatória. A reunião preparatória. Passaram 5 minutos a gente na primeira questão. A reunião preparatória, ela está dividida, ó, em 2 momentos. O primeiro momento é para a posse. E o segundo momento é para a eleição. É para a eleição. Então foi aqui, ele tá dizendo que existem 2 reuniões preparatórias, mas não existe. É uma reunião preparatória, mas ela está dividida em 2 momentos. E ele compreendeu esses momentos como reunião, por isso que ele falou, ó, acontece na segunda reunião. A gente falou aqui, ó, essa aqui é a primeira reunião e essa é a segunda reunião, mas dentro da mesma reunião preparatória. Por isso que o gabarito é a letra C, tá? Letra C, tá? Tudo bem? Olha, ele fala aqui, na última reunião, interessante isso aqui também, ó, na última reunião ordinária de cada biênio, na última reunião, né, ordinária de cada biênio. Também, olha só, na última reunião ordinária de cada biênio, tá? Olha só o nosso, vai dar controvérsia aqui, ó, nosso, ó, letra C é o nosso gabarito, corresponde. A nossa amiga aí, ela levantou a mão aí, não entendeu. Olha só, no dia 1º, pessoal, apareceu a tela de novo? Apareceu ou não? Tá aparecendo aqui para mim. Tá, beleza. Ó, no dia 1º de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, acontece a reunião preparatória. Reunião preparatória. Aqui para mim tá aparecendo, gente. Reunião preparatória. Veja aí o seu celular. Porque eu tô em outra aqui, tá aparecendo. A reunião preparatória. De todo mundo sumiu? Todo mundo sumiu a tela? Michele? Beleza. Aí eu acho que é o seu celular aí. Saia e entra novamente, tá? A reunião preparatória. Essa reunião preparatória, ela acontece só no início, acontece no início de cada legislatura. No início de cada legislatura. Essa reunião preparatória, ela é destinada ao quê? É para dar posse aos deputados. Aos deputados. É para dar posse aos deputados. E também para a eleição da mesa. Para a eleição da mesa. Para a eleição da mesa. Então, olha só. Eu vou fazer aqui um exemplo para você. 2026, 2027, 2028, 2029. Tudo bem? Beleza? Olha só. Aqui, ó, em 2026, nós vamos ter, no dia 1º de fevereiro, a eleição. A eleição e posse. E posse dos membros. Aí eles vão ficar o ano de 2026 todo, ó, até, ó, aqui, ó, fevereiro, completou o quê? Um ano.
Lembrando que são 2 anos de mandato. 2 anos de mandato. Fevereiro de 2027 completou um ano. Aí, ó, lá em outubro, nós vamos ter a segunda eleição. Segunda eleição da mesa. Só que os eleitos aqui, ó, eles só vão tomar posse no dia, ó, no dia 1º de fevereiro de 2028. Porque o mandato dessa galera aqui ainda não terminou em outubro. Mas a eleição ela acontece em outubro da mesa diretora. Mas os eleitos só vão tomar posse no dia 1º, porque é quando termina os 2 anos completos dos eleitos anteriores. Eu só não entendi a questão do momento. Está dizendo aqui, ó, porque ele enxergou isso aqui, ó. Nós temos o primeiro momento para a posse dos deputados. Então, todo mundo tomou posse ali, os novos eleitos e tudo mais. Aqui, eles vão verificar se tem um quórum. O quórum para a eleição da mesa. Qual é o quórum? Maioria absoluta. Aí, se tem quórum suficiente, eles vão para o segundo momento, que agora é a eleição da mesa diretora, eleição da mesa. A eleição da mesa diretora. Tem quórum, maioria absoluta. Então, a questão aqui, ela enxergou isso aí como 2 reuniões dentro de uma. O primeiro momento é para dar posse e o segundo momento é para a eleição da mesa. Por isso que o gabarito é a letra C. E aí você compreende por que lá em outubro. Tá, Michele? Depois você, se eu não entendi, tá confusa, você volta aí um pouco a aula. Vocês disseram, né? Então a gente vai até 1 da manhã hoje, né? Na questão 1, 11 minutos já se passaram. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a questão de número 2. No que se refere à composição da mesa diretora, é correto afirmar. Está falando da composição. Eu falei para vocês o seguinte, que nós vamos ter 10 membros. 10 membros. Quando a gente fala da mesa diretora, olha só. Mesa diretora, nós temos a presidência. Nós temos a secretaria. A secretaria. A presidência, composição. Nós temos o presidente, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro vice-presidente. São vices. A secretaria. Secretaria. Nós temos o secretário-geral, o primeiro secretário, o segundo secretário e o terceiro secretário. Tudo bem? Beleza? E aí, ó, temos mais o ouvidor e o corregedor. Corregedor. Então, nós temos aí 10 membros que compõem a mesa diretora. Tudo bem? Então, vamos lá. No que se refere à composição? A sua composição deve observar exclusivamente o critério de proporcionalidade partidária? Deve observar. Não é exclusivo, deve observar. A representação proporcional de gênero deve incluir ao menos uma parlamentar de cada sexo, desde que haja mais de um parlamentar de cada sexo na casa? Não é obrigatório a representação de gênero? É sim. A composição se faz por sorteio entre os deputados interessados? Não. Os parlamentares independentes não podem integrar a mesa diretora? Podem sim. E aí, ó, você ficaria na dúvida entre a letra B, é isso? E a letra A. Sua composição deve ser observar exclusivamente o critério de proporcionalidade. Não, partidária não. O gabarito é a letra B. A representação proporcional de gênero deve incluir ao menos uma parlamentar de cada sexo, desde que haja mais de uma parlamentar de cada sexo na casa, né? Desde que haja, né? Aí, desde que tenha. Não tem, né? Tudo bem? Então, questão 2, letra B. Questão 3. A votação para a eleição da mesa diretora é realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante voto secreto? Não, o voto é aberto, é o voto aberto. Por votação nominal? Sim. Oral ou por meio de painel eletrônico? Sim. Então, a votação se dá por meio de votação nominal, pelo nome, você vai votar oral ou por meio de painel eletrônico, né? Falando voto aberto, apenas não. O voto presencial apenas para primeiro bem? Não, tá errado. Então, gabarito, letra C, da questão de número 3. Questão de número 3.
Questão 4. Assinale a alternativa incorreta quanto ao procedimento de votação para eleição da mesa diretora. Lembrando, ele quer errada, ó, errada, ele quer errada. É permitido ao deputado compor o voto misturado integrante das chapas distintas. O voto é exercido em ato único e contínuo, sim. Tá? Qual é o artigo que se encontra? Eita, mulher. Só pegar aqui rapidinho a minha lei. Só pegar aqui rapidinho. Calma, calma, já volto. Gente, voltei. Voltei. Qual é a questão que você quer? O artigo, né? Aqui é o artigo 7, tá? Tu vai lá no artigo de número 7, tá? Artigo aí de número 7, tá? Artigo de número 7, tá? Tudo bem? Aí, ó. Depois você vai lá no artigo 8º. Então, aqui, ó, artigo de número 7 e 8º, tá bom? Beleza, beleza. Então, ó, questão número 4, né? Que é incorreto. O voto é exercido em ato único contínuo, sim. Havendo exclusivamente chapas registradas, a votação é global? Sim. Havendo disputa entre chapa e candidatura individual, a votação se processa apartadamente? Sim. O presidente deve convidar 2 secretários para acompanhar a eleição? Sim. Então, você vai encontrar isso aqui, pessoal, lá no artigo 8º, tá? Tudo bem? E aí, o gabarito? É permitido ao deputado compor voto misturado integrantes de chapas distintas? Aí, isso aqui não. Não é permitido, é vedado. É vedado. Não pode participar mais de uma chapa. Ele pode participar de uma chapa e concorrer individualmente, mas ele não pode participar de várias chapas, tá? Então, o gabarito aqui é a letra A. Olha só, tá lá no parágrafo, tá lá na letra D do inciso número 7, tá? É vedado ao deputado estabelecer por meio de voto a composição entre as chapas, tá? As chapas, tudo bem? Gabarito, letra A da questão 4, tá? Por exemplo, eu só não entendi. Tem a chapa A, tem a chapa B, tem a chapa C. Ele pode participar aqui na chapa A. Só, mas tem 2 pessoas aqui concorrendo para presidente. Aí ele vai concorrer individualmente esse cargo de presidente. O que ele não pode é concorrer na chapa A, na chapa B e na chapa C. Aí não pode, é vedado. Isso é impossível. Tá? Questão 5. Conforme o regimento, havendo empate na votação da mesa diretora. Olha só, critério, ó, critério de desempate. Critério de desempate. Qual é o critério de desempate, pessoal? Mais idoso. O mais idoso. Realiza-se novo escrutínio? Não. Prevalece o voto do presidente atual? Não. Ocorre o sorteio entre os empatados? Não. É eleito o candidato mais idoso. É o critério de desempate. Letra D de dado. Questão de número 6. É a atribuição do líder partidário segundo o artigo de número 12. E aí você vai lá para o artigo de número 12, onde nós temos a atribuição, tá? Desse líder partidário, tá bem? Exercer o cargo no executivo, nada a ver, não tem isso, né? Por quê? Porque o substituto legal do executivo, né? Caso o vice não assuma, é o presidente da ALEAN, tá? É o presidente da ALEAN. Ele é o substituto legal. Ele está na ordem de substituição, né? Então, olha só, tem o governador não pode. Quem é que vai assumir? O vice não pode. Aí vem o presidente da ALEAN, tá? Votar em nome da bancada sem consulta prévia? Indicar o presidente da Assembleia? Não, nada a ver isso aqui. Deliberar sozinho sobre matérias orçamentárias? Nada a ver.
Discutir e encaminhar a votação da proposição para a orientação da sua bancada? É isso mesmo, né? Então, vai discutir e encaminhar a votação de proposição sujeita à liberação de plenário para orientar ali a sua bancada. Então, gabarito, letra E. Você vai encontrar isso aqui lá no artigo de número 12. Artigo de número 12, inciso de número 2. Vai discutir e encaminhar a votação de proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar a sua bancada. É isso aí, é o papel do líder partidário. É aquilo que eu falei para vocês, o líder partidário é o cara que vai ali, ó, fazer as anuâncias, né, dentro da ALEAN. É o cara que vai conversar com os outros líderes, com as outras bancadas para ganhar voto, né? É o cara que vai articular dentro da ALEAN, em busca aí de votos para aprovar projetos aí da sua bancada. Questão 7. Quanto ao colégio de líderes. Pessoal, o que é o colégio de líderes? É a reunião de todos os líderes. Colégio de líderes é a reunião de todos os líderes. Presidida pelo presidente da ALEAN. Então, colégio de líderes presidido pelo presidente da ALEAN, ele que vai presidir. Decide sempre por maioria simples? Não. Decide, né? Como é que decide, professor? Consenso, tá? Então, vai decidir pelo consenso. Consenso, tá? Decide sempre não. A regra é o seguinte, que o colégio de líderes será decidido, aliás, o colégio de líderes sobre matéria vai decidir mediante consenso. Caso não haja consenso, aí sim nós temos outra regra, que seria o voto da maioria absoluta, tá? Maioria absoluta. Mas a regra é o seguinte, ó, o colégio colégio de o colégio de líderes decide por consenso. Não teve, aí vai para maioria absoluta. Maioria absoluta, tá? Quando não há consenso. Tá? Aí prevalece o voto da maioria absoluta. Decide sempre por maioria. Não, suas reuniões são públicas e abertas ao público, né? Não possui quórum mínimo para reunião? Possui ou não possui quórum mínimo, pessoal? Tem aí, né? Por exemplo, né? Possui competência exclusiva para aprovar projetos de lei? É instância consultiva dirigida pelo presidente da Assembleia, gabarito letra E, né? Então, o colégio de líder é uma instância consultiva de acordo com o artigo de número 13. Então, olha só, dirigido pelo presidente da Assembleia, instância consultiva apta a opinar em matéria, né? Vai opinar sobre matéria, né? Aí, relevante, atendendo a promoção efetuando pela diretoria, tá? Então, é uma instância, ó. Então, o colégio de líderes, cadê? É uma instância consultiva e opinativa. Opinativa. Então, gabarito é a letra E. Questão 8. Sobre a constituição de blocos parlamentares. É correto afirmar. Então, aqui, ó, 2 ou mais partidos podem instituir blocos. Nós vamos chamar, instituir bloco parlamentar, né? Instituir bloco parlamentar. Bloco parlamentar. Sob a liderança comum. São proibidos o regimento interno? Não é proibido, é permitido. Podem ser formados por um único partido? Não, tem que ser 2 ou mais. Existe-se tempo mínimo de 3 meses para reconhecimento de atos praticados? Nós temos aí um tempo mínimo, pessoal. O tempo mínimo aí, com certeza, é de 3 meses. Para legitimar, né? Para os atos se tornarem legítimos. E aí nós temos um tempo aí de 3 meses, tá certo? Gabarito, letra C. Tá?
Não há impedimento, não pode, né? Um partido participar de 2 blocos. É vedado, tá? É vedado. O mesmo partido participar de 2 blocos. Começou a chover para cá. Tá chovendo aí? Os blocos são dissolvidos automaticamente ao fim de cada sessão? Não são dissolvidos automaticamente, tá bem? Tá? Questão 9. É vedado a um partido. Então, nós temos a vedação do partido. Indicar seu líder? Não. Formar o bloco parlamentar? Não. Ter mais de 3 vice-líderes? O que é vedado, né? O partido, por exemplo, integrar mais de um bloco parlamentar? Sim. É vedado a um partido integrar mais de um bloco parlamentar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É vedado. Indicar membro para comissões? Não. Ter mais de 3 líderes? Não. Pode ter, né? Aí até 5 líderes, né? Depende aí da bancada, por exemplo. Tudo bem? Beleza. Tá? Isso, professor, onde é que está isso, né? Vocês vão encontrar lá no parágrafo, cadê o artigo aqui? A partir do artigo 14, né, em diante, tudo bem? Então, gabarito, letra, integrar mais de um bloco parlamentar. Questão 10. No plenário da Assembleia Legislativa, as instituições podem utilizar o recinto mediante aprovação do plenário? Sim, pode sim. É isso que ele quer? É permitida a manifestação ostensiva? Não, é proibido. É proibido. Proibido. É proibido. Acho que é a letra A. Qualquer cidadão pode discursar mediante requerimento aprovado? Qualquer cidadão, né, pode discursar aí, né? É permitido, mas não é qualquer cidadão, né? Os deputados não têm exclusivamente o uso do plenário? Tem sim, é exclusivo dos deputados. O presidente não pode determinar a retirada do público? Pode sim, se estiver fazendo bagunça, pode sim mandar retirar. Então, gabarito é a letra A. Letra A de amor. Questão 10. Questão 11. O líder do governo é designado por quem? O líder do governo é designado pelo governador, podendo ter até 2 líder. Pelo chefe do executivo, dentre os deputados da bancada de situação. Isso mesmo, gabarito letra B, pelo chefe do executivo, que é o governador, podendo ter até 2 vice-líderes, né? Questão 2. Na hipótese de ausência de indicação de líder, o presidente pode designar líder provisório. Pode ou não pode? Pode. Provisório. Escolher qualquer deputado? Não. Designar deputado mais idoso de representação como líder provisório, gabarito letra B. Né? Tem que ser aqui o mais idoso. Lembrando que o idoso prevalece, tá? Nomear o líder do governo? Não. Cabe aqui o governador, né? O governador. Consultar o colégio de líderes? Não. Deixar o cargo vago? Não pode, né? Questão de número 13. Vamos lá. A posse dos membros da mesa diretora do segundo biênio. Ocorre quando? É a posse da mesa diretora dos membros. Aqui, ó, do segundo biênio. Já se passaram 2 mais 2 aqui, ó, o segundo biênio. No primeiro dia útil de fevereiro? Não é em fevereiro. Acho que a energia vai embora, pessoal. No mesmo dia da eleição, vamos finalizar logo, né? Na última sessão legislativa do primeiro biênio, né? Em até dia 10 após a eleição, e aí apenas mediante convocação extraordinária? Não. A última sessão legislativa do primeiro biênio, né? A posse dos membros... é a posse, pessoal, não é eleição não, desculpa. É a posse, ó. A posse dos membros da mesa diretora do segundo biênio ocorre no primeiro dia útil de fevereiro do ano subsequente à eleição. É isso mesmo, gabarito é a letra A. A letra A é a posse, eu pensando que era a eleição. É a posse, olha só a falta de educação do professor, de atenção do professor, já é errando a questão. É a posse, é no primeiro, né? É no primeiro aí, tá? Questão 14. Durante a eleição da mesa diretora, é permitido a comunicado de liderança? Não. A fase de discussão antes da votação? Não. É vedado o comunicado de liderança na fase de discussão? Os líderes podem votar em dobro? Não. Apenas o presidente vota não. Aqui que está a nossa grande questão, está aqui, ó. É permitido a comunicado de liderança, ó, durante a eleição da mesa diretora. Isso aqui você vai encontrar, por exemplo, lá no artigo de número 7, tá? Lá no artigo de número 7, tudo bem? Aí você vai lá, ó,
Lá, vê, parará. Aí você vai lá, inexistindo, o presidente verifica qualquer penalidade, o presidente pode adotar outras medidas. Ou então, a votação, o presidente da mesa pode facultar aos candidatos presidentes o uso da tribuna. Durante o processamento da eleição não haverá fase de discussão. Então, olha só, não há fase de discussão antes da votação, tá? Tá errado isso aqui, tá? Porque pode ter essa fase de discussão antes da votação, mas durante a votação não pode. É vedada a comunicação de liderança na fase, né? Por exemplo, né? Durante aqui, ó, não será permitido a comunicado de liderança. É vedado o comunicado de liderança na fase de discussão, tá? É permitido o comunicado de liderança? Aí nós temos aí que é permitido o comunicado de liderança, tá? Só. Cadê? Durante a eleição. Agora nós temos aqui um tempo, né? Peraí, gente. Tá enrolado isso aqui. Durante a eleição da mesa diretora. É permitido o comunicado de liderança? Aí você vai lá no parágrafo 2º, ó. Durante o processamento da eleição não haverá fase de discussão. A fase de discussão, ó, não há. Tá errado isso aqui, ó. Não há. Também fala assim, nem será permitido a comunicado de liderança, ó. Comunicado de liderança também não é permitido. Então, ó, não é a letra A, não é a letra B. Aí fala, resguardado o livre exercício do voto direto, conforme o sistema, forma deste artigo, tá? Independentemente da motivação. Aí, ó, é vedado o comunicado de liderança em fase de discussão? Né? É vedado ou não é vedado? É vedado. Então, o gabarito é a letra C, é vedado. Não é, tá dizendo aqui que é permitido, mas é vedado. É vedado. O líder pode votar em dobro? Não. Apenas o presidente vota? Não. Então, o gabarito é a letra C. É vedado o comunicado de liderança em fase de discussão. Por quê? A letra A está errada porque diz que é permitido, mas o próprio parágrafo lá, 2, ó, do artigo 8º. Ó, artigo 8º, parágrafo, tá confuso essa aqui mesmo, né? 2. Diz que é vedado o comunicado de liderança em fase de discussão. Questão de número 15. Aí nós temos aqui, ó, letra C mesmo, né? Questão de número 15. O plenário, órgão supremo da Assembleia Legislativa, é composto pelos líderes de bancada? Não. Não permite acesso de ex-deputado? Permite. É formado pela totalidade dos deputados reunidos em sessão? Sim. Gabarito, letra C. É formado pela totalidade dos deputados. Então, o plenário é órgão supremo. É órgão supremo. Formado pela totalidade. Tô cansado, gente. Eu dei aula hoje o dia todo. Ainda fui advogar hoje. Totalidade dos deputados. Gravei mais 2 aulas hoje, né? Deputados. Então, gabarito, letra C. Tá? Pessoal, vamos, a gente vai na luta, né? Tô aqui para ajudar a todos, tá bom? A todos mesmo. Graças a Deus. Deus me conceda só muita saúde e muitos anos de vida. Pessoal, muito obrigado, sucesso aí. Tudo de bom para vocês e até segunda-feira, é isso? Até segunda-feira, tá bom? E essa aula vai estar disponível até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Fui.